Câmara dos Deputados aprovou um projeto que cria as debêntures de infraestrutura. O texto permite que esses títulos sejam emitidos pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas para explorar serviços públicos. Debêntures são títulos ao portador emitidos por empresas com a promessa de pagamento de juros após determinado período. O texto aprovado substituiu o projeto original do deputado João Maia, do PP do Rio Grande do Norte, e outros parlamentares. A proposta, que recebeu emendas do Senado, aprovadas parcialmente pelos deputados, depende agora da sanção presidencial. Eu converso agora com o autor do projeto original, deputado João Maia. Olá, deputado, como vai? Eu vou bem, graças a Deus, Mariana. Deputado... Prazer estar aqui com vocês, viu? Ótimo, prazer nosso. Qual é a grande vantagem das debêntures de infraestrutura? É o fato delas poderem, inclusive, ajudar no PAC. Mariana, isso é muito importante, porque a votação na Câmara, eu acho que foi a única votação do Congresso que apareceu consensual. Quer dizer, como se fosse um projeto do Brasil e não um projeto de um governo. Por quê? Porque existem estudos que constatam, tá certo, que a infraestrutura brasileira recebeu de investimento, em 2003 vai receber 200 bilhões, 65% já privados. Só que para a gente manter a infraestrutura atual, a gente precisava de 420 bilhões. Ou seja, no nível de investimento em infraestrutura, tá certo, a gente não mantém nem a infraestrutura que nós temos. Aí você diz para quem quer ouvir, eu digo, significa o seguinte, que a fazenda pode ser muito produtiva, a fábrica pode ser muito produtiva, mas quando ela sai para ir, o porto não é tão, as estradas não são tão, as ferrovias são poucas. Então, o que a gente, esse projeto vê é dizer o seguinte, olha, nós precisamos recuperar, nós em relação ao resto do mundo, o estoque de investimento em infraestrutura é insignificante, não é suficiente para sustentar a infraestrutura que nós já temos, que todo mundo sabe que é deficiente. Então eu sou produtivo, mas eu vou perdendo a produtividade, até eu chegar ao mercado consumidor pela estrada, ou pela falta de ferrovia, ou no exterior, pelo funcionamento dos portos. Então isso é uma coisa muito relevante, e eu acho que isso que uniu a Câmara. Como você disse, o Senado aprovou o projeto original da Câmara com 6 emendas, tá certo? Nós acatamos 4, o relator Arnaldo Jardim acatou 4, que a gente achava que melhorava o projeto, e rejeitou 2. E aí, ela foi aprovada por esse amplo consenso na Câmara e foi enviado para a sanção presidencial. Até quando esses títulos, as debêntures, podem ser emitidos? Ela pode, você tem um projeto, porque tem debêntures incentivadas, mas essa tem uma diferença. Eu tenho um projeto de infraestrutura, aí eu tenho um benefício tributário, fiscal, para executá-lo. Então, quem emite a debênture e quem recebe o benefício é a empresa que vai executar o projeto. Exato. Ela tem esse benefício e aí, ao ter esse benefício, ela pode captar, passar esse benefício para o tomador das debêntures, tá certo? E ter um incentivo a captar dinheiro. Trata fundos estrangeiros, tá certo? A gente está dando um tratamento para ficar igualitário, a não ser fundos de offshore que tem uma taxação única de 25%, mas permite os fundos de pensão, tá certo? E investirem em infraestrutura. Essa é que é a grande diferença. No caso dos estrangeiros, em vez de garantir isenção do IR, o relator optou pela aplicação da alíquota de 15%, não é isso? Não, 25%, não, 25% só no caso de se o fundo ficar no offshore. Porque se ela ficar lá no offshore, ela já tem um tratamento tributário, tá certo? É privilegiado. Aí o Senado emendou e a gente entendeu que estava correto, porque para não dar desigualdade de tratamento. A gente tem uma lei, isso é importante explicar também, porque essa foi a grande discussão. Diz o seguinte, olha, nós não estamos fazendo isenção tributária, renúncia. Apesar da lei dizer isso, a gente tem que calcular a renúncia, e essa lei foi discutida com o relator na Comissão de Orçamento da Lei de Diretriz Orçamentária, que está sendo votada na Câmara. Eu digo o seguinte, nós não temos infraestrutura. Se você atrai um investidor emitindo debêntures, isso gera emprego, renda e, consequentemente, consumo e imposto. Então, na verdade, você faz, eu digo assim, a arrecadação é real, a renúncia é meio
fictícia, porque a gente estaria renunciando àquilo que a gente não tem. Uhum. O Conselho da Firjan, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, disse que a expectativa para o projeto era muito grande e que no PAC são previstos em 2024 mais de 500 bilhões em investimentos na infraestrutura. Eu vejo o seguinte, esse projeto de débito incentivado em infraestrutura, isso que eu digo, é um projeto fundamental para o Brasil. E o investidor, ele vai ser atraído, tá certo? Pela essa vantagem fiscal que ele tem, mas também pela segurança jurídica, porque a infraestrutura são projetos que naturalmente retornam em longo prazo. O fato de ter saído consensual da Câmara, e eu espero que será sancionada no tempo adequado pelo presidente, isso dá uma segurança jurídica que nós não teremos mudança, entendeu, nesse projeto que todo mundo entendeu como fundamental para o Brasil. O texto permite à empresa emissora deduzir da base de cálculo do IRPJ e da contribuição da CSLL, né? Contribuição Social sobre o lucro líquido. Isso. Os juros pagos quando do vencimento da debênture. É isso, deputado? É exatamente isso. E a gente dá um prazo, entendeu? Que era de 180, o Senado ampliou para 360, para você emitir as debêntures e começar a executar o projeto. O prazo, hoje em dia... Ah, não, isso aqui é a tabela progressiva. Hoje em dia são 22,5% até 180 dias, 20% de 181 a 360 dias e 17% de 361 a 720 dias, não é isso? A gente modificou, eu só estou falando, né? Só modificou. Não, só quando para fundos que estão sediados em paraísos fiscais, que é assim que se chama, tá certo? Aí passou-se ao invés da tabela, passou a ser, tá certo, uma taxa única de 25%. Qual o imposto que vai ser usado sobre a renda obtida pelo investidor que usar os debêntures? Ele emite, tá certo? Aí, como você diz, o imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro, que também vão se fundir com a reforma tributária lá na frente, ele tem a isenção, ele não é que ele tem isenção, ele tem uma redução no pagamento desses impostos. O PSOL foi o único partido que foi contra o projeto em alguns aspectos, né? Ele considera que é uma isenção para determinadas empresas e grupos e que isso não ajudaria a população como um todo. Pelo menos é o que eles argumentam. Eu pude explicar, tá, né, dizendo o seguinte, olha, isto é um projeto gerador de emprego e renda, isso melhora a produtividade do país, isso não é renúncia, porque hoje não tem um investimento, como eu comecei dizendo, a gente precisa para manter 420 bilhões, nós só tivemos 200, então nós teremos gerando investimento, gerando emprego, gerando renda e, portanto, aumentando a receita. Então, nós não estamos renunciando, porque para renunciar a gente precisava ter. Só vale para projetos novos, tá certo? E que precisam de atratividade financeira e de segurança jurídica para acontecerem, porque são projetos de infraestrutura de retorno de longo prazo. Essa discussão, quer dizer, o pessoal fez questão de marcar, mas na hora de pedir verificação, essas coisas eles não fizeram também. Quer dizer, foi uma votação do início ao fim, sem nenhuma votação nominal na Câmara, o que é único, entendeu? Por isso que eu digo, é um projeto do Brasil. Então, em até um determinado momento, eles foram contra, mas depois eles resolveram que... Tem um destaque do Novo também, que a gente discutiu. Que eles dizem assim, você quer aumentar para 25? Aí a gente disse o seguinte, não é que a gente quer aumentar a tarifa, não, a gente quer dar isonomia. Porque se o cara já está no paraíso fiscal, tá certo? O fundo ele já tem as vantagens lá fora. Então, os 25 é para equalizar com aqueles que não estão em paraíso fiscal ou estão mesmo no Brasil. Tá certo, deputado. Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu conversei com o deputado João Maia, do PP do Rio Grande do Norte, autor do projeto que cria as debêntures da infraestrutura. O projeto foi aprovado pela Câmara. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever esta edição do Palavra Aberta no YouTube da Câmara. Acompanhe também as nossas redes sociais. Até a próxima.